Meu nome é Eduardo Baeza, eu sou professor de História aqui do Arsenal Preparatório para Militares e nós vamos conversar nesse momento sobre duas questões, uma da SpaceX de 2019, que você já está vendo aí na tela, e outra sobre a Unicamp 2020. Porque aqui no Arsenal você pode se preparar tranquilamente tanto para a SpaceX quanto para os vestibulares de alta demanda, como a própria Unicamp. O primeiro tópico, o primeiro assunto que eu quero trazer para você é um assunto denominado de crise do antigo regime europeu, crise do antigo sistema colonial. Note que você tem a semelhança nos dois títulos, né? Crise do antigo regime, crise do antigo sistema. Antigo regime na Europa, antigo sistema na América. Como a América era uma extensão da Europa no seu processo colonial entre os séculos 16 e 19, então se eu tenho crise na Europa do antigo regime, eu terei crise na América do antigo sistema colonial. O que é o antigo sistema colonial, senão o antigo regime aplicado na América? E, para tanto, a SpaceX traz para você a seguinte discussão. Veja só, na segunda metade do século XVIII, portanto de 1750 em diante, durante a administração do Marquês de Pombal, está ali marcado para você, de 1750 a 1777, foram adotadas medidas que objetivavam tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa do Brasil, dentre os quais se destaca, antes da gente ler as alternativas, vamos lembrar um pouquinho o que é esse Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal não era o rei de Portugal, o Marquês de Pombal era o secretário de Estado e Governo do rei Dom José I. Dom José I, da dinastia de Bragança, ele é um dos antepassados do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, né? E a dinastia de Bragança, que chegou ao poder em Portugal em 1640 e ficou até o fim da monarquia, já no século XIX. Pois bem, o Marquês de Pombal ele é convidado pelo rei de Portugal para administrar o Império Português. Nós estamos no século XVIII, no momento já em que identificamos uma ideologia que circunda a Europa denominada de iluminismo. Essa ideologia iluminista, ela gerou uma série de transformações, dentre as quais abalou as estruturas do antigo regime, por isso a crise do antigo regime. Várias monarquias europeias adotaram algumas medidas iluministas a fim de conter o avanço dessas ideias que tiveram origem na burguesia que estava em ascensão econômica e política nesse momento. E em Portugal, o iluminismo em Portugal é retratado, é personificado da figura do Marquês de Pombal, secretário de Estado e Governo de Dom José I. Ele realizou uma série de reformas na estrutura portuguesa, diminuiu a influência da Inglaterra na economia de Portugal, rompeu com a Igreja Católica, instalou uma educação pública administrada pelo Estado e não mais pela Igreja, expulsou os jesuítas do Império Português porque os considerava conspiradores e traidores por quererem montar, segundo ele, quererem montar um Estado católico nas missões no sul do país e no Vale Amazônico. Com tudo isso, dentre as várias modificações, as várias reformas implementadas pelo Marquês de Pombal, estavam também a transferência da capital colonial, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. Em função do quê? Em função justamente do crescimento econômico da área mineradora. Nós estamos aqui vivendo o auge da mineração e grande parte do escoamento do ouro de Minas Gerais sai via Porto do Rio de Janeiro ou via Porto de Paraty. Então, dessa maneira, transfere-se a capital de Salvador, que não é mais o centro econômico, a cana-de-açúcar entrou em decadência, e agora o centro econômico é o Sudeste. Então, você tem uma transferência da capital para a região Sudeste, no caso Rio de Janeiro, e a extinção do sistema de capitanias hereditárias, que vem lá do século XVI. Esse sistema foi
extinto pelo Marquês de Pombal, que transformou as capitanias hereditárias em províncias. Ok? Então esse é o cenário do período Marquês de Pombal. Vai terminar em 1777, com a morte de Dom José I, e ele sai de cena, entra no lugar de Dom José I a sua irmã, Dona Maria I, conhecida como a Louca, que vai reverter todas essas reformas. Mas isso é um assunto para um outro momento. Vamos ver as alternativas. Vamos ler novamente o enunciado, para a gente poder agora entender o que está por trás. Na segunda metade do século XVIII, durante a administração do Marquês de Pombal, de 1750 a 1777, foram adotadas medidas que objetivavam tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa no Brasil. Veja só, atente para esta expressão: tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa do Brasil, dentre as quais se destaca. A letra A nos diz: a elevação do Estado do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve. De fato, essa letra A aconteceu, mas não foi durante a administração do Marquês de Pombal. Foi durante a administração de Dom João VI no Brasil, que por sinal é assunto da próxima questão, em 1815, bem posterior ao Marquês de Pombal. B. O reconhecimento da importância das regiões Sul e Sudeste em função do incremento do ciclo econômico do café. Isto também ocorreu, mas não no Marquês de Pombal. Isto ocorreu já no segundo reinado, na segunda metade do século XIX, e não na segunda metade do século XVIII. C. A transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Opa, lembra que eu acabei de falar disso? A transferência em função justamente de um novo eixo econômico com o ouro de Minas. Essa tá boa, vamos continuar lendo aqui. O Estado do Grão-Pará e do Maranhão recebeu a denominação de Estado do Maranhão. Isto de fato aconteceu, mas muito antes, ainda no século XVII. Restauração do sistema de capitanias hereditárias. Ao contrário, a extinção do sistema de capitanias hereditárias. Então, a melhor alternativa, a alternativa correta para essa questão, em se tratando de tornar mais ágil e eficiente a administração da colônia portuguesa, é a alternativa letra C. Você marca a letra C e sai feliz para o abraço. Vamos para a próxima questão, que é uma questão da Unicamp. Veja só, duas imagens que você tem aqui. A imagem de Dom João VI, à sua esquerda, e a imagem da pintura de Luís XIV. Né? Uma está no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro, pintado por Jean-Baptiste Debré, que é da Missão Artística Francesa, que veio ao Brasil em 2016 e 2017, e a pintura de Hyacinthe Terrigot, que está no Museu do Louvre. Então, essas duas fontes visuais reproduzidas e de seus conhecimentos assinale a alternativa correta. Observe que o examinador aqui da Unicamp espera que você tenha a percepção de entendimento das pinturas. Você consiga perceber semelhanças entre elas. E você vai observar que você tem muitas semelhanças. São duas pinturas de dois monarcas. São pinturas que eles estão praticamente na mesma posição. Observe, eles estão muito parecidos. Né? E a pintura de 1817 é de 116 anos depois da pintura de 1701. Portanto, claramente, a de Dom João VI é inspirada na pintura de Luís XIV. Os dois pintores são franceses, perfeito? E Dom João VI, quando se instala no Brasil, ele transfere a corte portuguesa para cá e transfere todo o seu costume, toda a sua estrutura europeia. O Rio de Janeiro se moderniza, o Rio de Janeiro passa a adquirir hábitos europeus. Você tem que ficar ligado nisso para entender a resposta dessa questão. Letra A diz assim: a única monarquia americana precisou afirmar a figura do governante e de sua memória política, recorrendo à imagética da autoridade real francesa. Esse mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional.
Parte dessa afirmação ela está correta, mas o finalzinho dela diz que a imprensa, né, enalteceu isso, e a imprensa liberal, de forma nenhuma. Né? A imprensa criticou muito esta proximidade, vamos dizer assim, esta imitação até do modelo francês. Debré usou o quadro de Rigaud como referência visual e preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Isto era importante, pois a autoridade monárquica joanina assentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência. Não, pouco uso da violência não. Gente, não se esqueça de uma coisa, a história política brasileira ela não é pacífica. Não é pacífica. Basta lembrar que Dom João VI, quando chegou no Rio de Janeiro, ele desarticulou, melhor dizendo, desapropriou à força várias famílias do centro do Rio de Janeiro que tiveram que deixar as suas casas para abrigar a corte portuguesa. Isto é uma violência sem tamanho. Isso sem contar as campanhas militares estabelecidas por Dom João VI na América do Sul, como, por exemplo, a anexação da Guiana francesa e a anexação do Uruguai, à época chamada de província cisplatina. Letra C. O retrato de Dom João VI não foi pintado para ser exposto, embora existisse no Rio de Janeiro, na época, um circuito expositivo de salões de belas artes. Não, nem continua. Esse é um outro ponto importante que a Unicamp leva em conta aqui para você, de você conhecer um pouco da história da arte brasileira. Somente com a vinda da missão artística francesa, em 1816, é que começa a se pensar numa academia de belas artes, como irá surgir a partir do primeiro reinado, a Academia Real de Belas Artes no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Então ficou a letra D. O projeto de europeização da corte do Rio de Janeiro, veja, trouxemos toda a cultura com a corte, e a necessidade de afirmar a autoridade do Dom João VI levaram a uma política de fomento, de incentivo, à imagética. O que é imagética? A criação da imagem do poder baseada aqui na monarquia francesa. E por que baseada na monarquia francesa? Porque a monarquia francesa era, no século XVII, na época de Luís XIV, o melhor exemplo de uma monarquia absolutista. Luís XIV é conhecido pela famosa frase «L'État c'est moi», ou «O Estado sou eu», tudo centralizado na figura dele. Então, a partir desta imagem, Dom João VI vai construir a sua imagem de um rei absolutista também no Brasil. Ok? Estas foram as duas questões. SpaceX 2019, Unicamp 2020. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais. Tchau.